Quando eu comecei a falar disso, o mínimo que as pessoas me chamaram foi de louca, né? Por que é tão difícil para as pessoas fazer aquilo que elas sabem que é melhor para elas mesmas? Tem certas coisas que você não pode negociar, porque se você negociar, você vai sempre perder. Pô, você imagina se a propaganda da faculdade fosse assim: ó, vão entrar 400 pessoas aqui, só 100 vão acabar e só uma vai tirar a OAB. As pessoas têm uma ideia de, eu vou produzir aqui um conteúdo rapidinho, daí eu vou lançar um curso assim, mais ou menos, e eu vou ganhar milhões. Quantas pessoas você conhece do mercado digital que de fato ganharam milhões? Salve, salve! Tô aqui para mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Dessa vez eu tô com a Nanda Landeiro, uma das psicólogas mais famosas do Brasil, e ela é especialista em TCC e ela é, para mim, na minha opinião, ela é uma das melhores produtoras de conteúdo que tem na Creator Economy, e ela já atingiu resultados muito relevantes aqui nesse mercado. Inclusive, ela já ficou entre as 25 maiores contas da Hotmart, participou do Galaxy e foi lá que eu a conheci e eu a convidei aqui para bater esse papo com a gente. Nanda, obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite, uma honra. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, especialmente por você enfrentar esse calor que está aqui em São Paulo. Nossa, tá mesmo. Isso tá desumano, é para levar qualquer pessoa pro psicólogo. Fê, você decidiu que você ia ser psicóloga quando você entrou na biblioteca da sua escola e você viu os livros do Freud, volume 1 e 2, A Interpretação dos Sonhos. Exatamente. Conta como que surgiu esse seu desejo em se tornar psicóloga. Então, até então, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, até então eu só tinha ideias de profissões, assim, que não eram acadêmicas. Uhum. Minha mãe é professora e ela queria muito, né, que eu fizesse faculdade, assim, meus pais vêm de uma família de uma origem muito humilde, basicamente só eles dois na família que tem nível superior, então, assim, para eles era algo muito importante, né, na verdade, o sonho de meus pais era que eu fizesse alguma faculdade, de preferência direito, e depois fizesse um concurso público para ficar com a vida tranquila e garantida. E até então eu não tinha muitas ideias, assim, do que eu queria ser, né, eu ia muito mal na escola, eu tinha notas muito ruins, eu tenho déficit de atenção, e na época ninguém sabia, não tinha diagnóstico, enfim. Então eu tirava notas baixas, meus pais não tinham muita esperança, assim, no meu futuro. E eu, queria ser aeromoça, queria ser atriz modelo, cantora, coisas assim, né? Que não eram carreiras acadêmicas. E eu era uma adolescente, assim, que eu não me encaixava muito bem. Eu gostava muito de ler. Uma das minhas melhores amigas era a moça da biblioteca, inclusive, era com ela que eu ficava conversando no intervalo. E como eu gostava muito de ler, eu estava sempre na biblioteca, estava sempre passeando lá, e eu lia tudo, menos as coisas da escola. Então, eu também fazia isso. Se o professor mandava, eu não lia. Mas aí eu lia 500 outras coisas. Eu lia filosofia, eu lia antropologia, eu lia sociologia, enfim, eu lia outras coisas. E aí eu passeava pela biblioteca da escola, e aí um dia eu achei esses livros do Freud, era a Interpretação dos Sonhos, volume 1 e 2, que é uma edição que nem tem mais, né? Que é a edição que caiu, inclusive, como é que fala aquilo? Os direitos, né? Virou domínio público. Virou domínio público, exatamente. Era a editora Imago que tinha os direitos, né? Da aquele obra que cada um tem uma cor, né? Não, esse é o domínio público já. É uma das editoras que pegou o domínio público. Tá. A Imago era um livro preto com as letras douradas e o perfil do Freud, assim, em dourado. Era muito bonito o livro. Eu tenho esse que é uma coleçãozinha que, tipo, Isso. Esse dos sonhos é um verde, aí tem o laranja. Cada uma é de uma cor, esse já é uma editora que pegou o domínio público já. Tá. Mas aí o livro era muito bonito, era uma capa dura, de couro, preta, enfim. Achei bonito, peguei e falei, Freud, legal, psicologia e tal. E aí eu achei muito legal e pedi à moça da biblioteca para levar os 2 volumes. Ela falou, você vai ler os 2 ao mesmo tempo? Não vai, né? Você leva volume 1, quando você terminar, você devolve e leva o volume 2. Eu falei, mas é tão bonito, deixa eu levar os 2, botar assim em cima da mesa, vai ficar lindo. Ela, tá bom, leva, vai. E aí eu comecei a ler. É uma leitura que não é exatamente muito fácil, né? Mas eu falei, nossa, que legal então, isso que eu ia perguntar. Você com 14 anos, o que ressoou em você, assim, pra você? Então, Freud, na minha visão, assim, ele é um dos autores, né, da psicologia que melhor escreve. Assim, ele escreve de uma maneira que até mesmo um leigo consegue, né, ler, consegue entender, assim. Ele escreve bem, ele tem uma escrita fluida, por exemplo, diferente do Skinner, né, que é psicólogo comportamentalista. Um leigo não vai conseguir compreender nada. É uma escrita difícil, é uma escrita técnica, é uma escrita cheia de você palavras acha que o Freud era influenciado pelo Nietzsche? 100%. Dizem, inclusive, até que ele copiou muita coisa, né? E nunca deu créditos. Mas na biografia dele ele tenta negar, assim. Né? Ele tenta negar, né? Freud tem várias biografias, mas a única que presta é a do Peter Gay, né? Que chama Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. E essa, de fato, presta, porque, assim, foi escrita muitos anos depois que ele já tinha morrido. Foi escrita em 1990 e alguma coisa, perto dos anos 2000 já. Então, assim,
já não porque, nossa, tinha mais... eu acho que essas coisas do inconsciente e tal é muito parecido com o que o Nietzsche já falava, né? Muito. Assim, Freud é uma figura muito controversa, né? Hoje, dentro da psicologia atual, a gente considera ele história da psicologia, né? Não mais algo aplicável, assim, algo que a gente possa pegar as ideias dele de 1900, onde a gente não tinha nem neurociências, né? Não tinha, ele era um neurologista, mas, assim, o conhecimento científico estava muito longe de ser o que é hoje. Então, não dá para aplicar aquilo que estava lá em 1900 do mesmo jeito que ele falou hoje. Então, a gente considera as ideias dele hoje história da psicologia. Mas ele tem, de fato, uma importância gigantesca, né? Mas ele era uma figura muito controversa, assim, né? Tem várias questões da história dele, assim. Inclusive que ele mudava algumas coisas, né? Da história dos pacientes para caber melhor na teoria. Existem até teorias que dizem que ele inventou mesmo alguns daqueles pacientes, né? Tem um, por exemplo, que chama Homem dos Lobos, né? Que o cara depois veio a público falar, disse primeiro que a minha fobia não era de lobo, era de cachorro. E aí ele achou que lobo ficaria melhor, mais bonito na questão do inconsciente. Então, enfim, tem algumas questões, assim, controversas em relação ao Freud. Tem umas pessoas que levam a sério esse lance, né, do legado após a morte, e tem umas que não ligam, né? Eu acho que o Freud, ele tinha esse lance de querer sair bem, assim, na foto, né, depois da morte. Ele era muito vaidoso, até um pouco narcisista, assim, em certo sentido, né? Então, a biografia que foi... Ele fez uma autobiografia, né, que tá no volume 1 das obras completas dele, e depois um conhecido dele, um amigo, enfim, fez uma biografia dele, mas ele revisou a biografia toda, mandou tirar a parte da cocaína, né, que ele receitava pros pacientes. Então, assim, ele fez toda aquela... Né? Por isso que eu digo, só tem uma biografia dele que presta, que é a do Peter Gay, né? Que aí conta tudo realmente, né? Conta o caso dele com a cunhada, enfim, conta... Pô, que legal, vou ler. Várias questões aí. Eu gosto muito de ler biografia, assim. Eu gosto também. Dá uma noção, assim, né, Até as pessoas mais brilhantes, assim, elas têm vários comportamentos irracionais, assim. Vários. Mas aí voltando, porque Mas eu escolhi voltando, psicologia, exatamente. né? Que eu fui para outro canto. E aí, eu achei aquilo tudo muito legal, a história da interpretação dos sonhos, que hoje não tem evidência científica nenhuma, né? Mas beleza, eu achei aquilo muito interessante. E aí eu cheguei em casa muito feliz, empolgada com os livros e chamei meu pai e minha mãe e falei, tudo bom? Então, seguinte, já decidi o que eu vou fazer da vida, é um curso universitário. Aí eles, ai, que bom, finalmente, né? Não é aeromoça, não é atriz, modelo, cantora. Falei, não, eu vou fazer psicologia. Aí os dois surtaram. O brilho sumindo, assim, sabe? Os dois surtaram. Aquele meme, né? Quando o brilho some. Surtaram, disseram não, psicologia você não vai fazer. Psicologia, meu pai me perguntou, você fuma maconha ou você é doida? Porque só 2 tipos de pessoa fazem psicologia. Em qual dos 2 você se encaixa? Eu falei, não, nenhum dos 2 não, mas eu quero fazer psicologia. E aí eles foram muito veementes, assim, na coisa de não pode, tem que fazer outra coisa. E eu, adolescente, achei que o máximo da resistência, né, era seguir naquela ideia, né? Acabou que, nessa época aí, eu era o quê? Talvez se eles não fossem tão contra, você até teria feito outra coisa. Talvez, eu acho que sim. E aí, nessa época, eu era a 8ª série, né, atual 9º ano. E aí, meio que a conversa morreu, porque faltava muito tempo pro vestibular. Então, acho que eles disseram assim, não vamos mais falar no assunto, que ainda faltam 3 anos pro vestibular, até lá ela vai Deixa desistir. morrer. Né? E aí, quando chegou no 3º ano, eles vieram me questionar, né? E aí, você vai fazer direito mesmo? Tá tudo certo? Tudo ok? Eu falei, direito? Não. Eu falei pra vocês 3 anos atrás que eu vou ser psicóloga. Aí eles, não, psicóloga não, vamos lá, vamos conversar, não é bem assim, a gente se preocupa com o seu futuro, psicologia não dá dinheiro, vamos pensar em alguma coisa mais sólida e tal. Mas aí eu insisti, né, cheguei até a fazer vestibular, coloquei em uma faculdade de Direito, mas já avisando assim, mesmo que eu passe, eu não vou fazer. Ah, faz os 2, né, aquela conversa, faz os 2, que aí você vê qual que você gosta. Eu falei, não vou fazer. E aí comecei a cursar psicologia e de fato, assim, eu me identifiquei muito com o curso, né, desde o início. Não foi assim não sei se é bem isso que eu quero, sabe? Não teve isso, mas eu considero que foi uma total sorte, assim, porque foi uma escolha aleatória que se sustentou pela negativa dos meus pais, né? Talvez se eles tivessem dito, tá bom, faz o que você quiser, pra gente não tem problema. Talvez tivesse surgido uma dúvida, né? Poxa, será que seria melhor direito mesmo? Ai, não sei. Mas eu sustentei, né, essa ideia até o vestibular e depois que eu entrei na faculdade, realmente eu gostei muito do curso. Assim. E aí depois que você fez a faculdade, você fez doutorado, mestrado? Aí depois que eu terminei a faculdade na Bahia, aí eu vim Fez pra cá... na UFBA, né? Não, fiz na Baiana. Ah, Baiana. Fiz na Baiana. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, aí eu fiz pós-graduações aqui, né? Fiz uma pós-graduação em psicopatologia, que é de diagnóstico. Fiz outra sobre obesidade, emagrecimento.
E aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu voltei pra Bahia. E aí, eu fiz mestrado e doutorado na Federal da Bahia. Caramba, que legal. E você também começou a fazer alguns estudos fora do Brasil. E você disse no começo aqui, né, que Freud é considerado história da psicologia. E aí nesses estudos fora do Brasil, você percebeu que as pessoas não estudavam mais coisas como psicologia, eneagrama ou psicanálise. E eu queria saber como que você interpretou aquilo e como você começou a falar sobre isso nas redes sociais. Como que foi isso pra você? Então, até eu estudar na Inglaterra, né, até eu sair do Brasil em 2011 para 2012, eu tinha a visão que a maioria dos psicólogos aqui no Brasil tem. Todas as abordagens da psicologia são iguais e você escolhe baseado naquilo que você se identifica mais, baseado naquilo que você gosta, baseado na sua visão de homem, de mundo, etc. E aí, quando eu fui fazer a parte do doutorado na Universidade de Oxford, eu cheguei lá e eu olhei a grade do curso de psicologia da universidade e identifiquei que faltavam várias matérias, né? Não tinha psicanálise, não tinha humanismo, não tinha Jung, não tinha várias coisas. E aí eu fiquei, nossa, eu já era professora universitária aqui no Brasil, já tinha concluído o mestrado, já estava, né, no 2º ano do doutorado. Então eu falei, nossa, eu vou conversar com algum professor daqui, né, pra saber como é que... É aquele doutorado sanduíche? Isso, o sanduíche, exatamente. Você faz uma parte no Brasil, aí você vai fazer uma parte lá fora e volta, né? Foi a forma que o governo fez pra amarrar os pesquisadores, porque antes era muita bolsa de pós-doc. E aí você já tinha concluído o seu doutorado, você saía do país para estudar e não voltava, né? Muita gente, foram muitos pesquisadores perdidos e assim, o governo investiu muito dinheiro, né? Mestrado, doutorado. Então a forma que eles tiveram para amarrar os pesquisadores era essa. Se você não voltar, você não recebe seu título. Tipo, você vai ter que recomeçar seu doutorado aí. Então, eu fui conversar, né, com um professor da Universidade de Oxford e falei, olha, professor, eu sou professora no Brasil também e eu identifiquei que tem disciplinas faltando aqui na grade. Ele, faltando? Eu falei, não identifiquei várias disciplinas. Ele, quais, por exemplo? Eu falei, psicanálise, humanismo, Jung. Aí ele falou, você é brasileira, né? É porque lá no Brasil vocês estudam essas coisas, mas aqui a gente só estuda psicologia baseada em evidências. Aí eu já tinha passado essa vergonha, né? Aí eu não quis passar mais vergonha, dizer psicologia baseada em quê? Aí eu falei, não, já vou segurar essa vergonha aqui, já passei no débito, não vou passar a próxima no Pix, né? Então deixei. Aí fui pra casa, fui pesquisar o que era, não fazia a menor ideia do que era. E aí, de fato, eu descobri, né, que boa parte do que a gente estuda aqui até hoje, nos cursos de psicologia do Brasil, não se estuda em outros países, né? Como Inglaterra, Estados Unidos. E aí, então, quando eu voltei pro Brasil, né? Eu voltei em final de 2012. E aí eu resolvi abrir um Instagram profissional, digamos assim, né? Um Instagram para falar de psicologia em 2015. E aí, quando eu comecei a falar disso, o mínimo que as pessoas me chamaram foi de louca, né? Assim, o mais suave que elas me chamaram foi de maluca. Porque, enfim, ninguém falava disso aqui. Já tinham algumas pessoas que tinham Instagrams que falavam de psicologia, né? Mas era uma coisa muito mais... um senso comum, assim, né? Se ame, se aceite, goste de você do jeito que você é linda de qualquer jeito, né? Então era mais, assim, nesse sentido. E não era o que eu queria fazer nas redes sociais, não era a contribuição que eu queria dar. Então, eu entrei nas redes sociais com a ideia, inicialmente, de ajudar o público leigo, né? De falar sobre psicologia de uma forma científica para um público leigo, mas o que acabou acontecendo naturalmente é que eu acabei atraindo um público imenso de profissionais, né? E eu tenho até hoje um público leigo, fiel, que me segue, mas, assim, eu diria que, sei lá, 60%, 70% é de profissionais da psicologia, né? Que acharam interessante ou acharam ridículo, acharam que eu era louca, né? Por estar falando aquelas coisas. Mas chamou atenção. Mas chamou atenção, exatamente. Mas você percebeu uma diferença na qualidade do tratamento dos pacientes, essa abordagem da teoria cognitiva comportamental versus a psicanálise ou versus, sei lá, outra coisa mais antiga? Então, eu já trabalhava com a TCC, né? Antes mesmo de saber dessa questão da psicologia baseada em evidências e tal. Já tinha sido minha escolha. Você nunca trabalhou com outras? Não, nunca. Já tinha sido minha escolha antes, né? Então, quando eu vim aqui para São Paulo, eu conheci a TCC e daí eu passei a atender nessa abordagem. Então, assim, já era a minha escolha anterior, mas essa escolha se deu por uma identificação. E não por saber que era algo que tinha mais evidências e etc, né? Uma coisa que eu vejo que você... Mas eu já tive uma experiência, enquanto eu estava na faculdade, eu fiz análise, né? Eu fiz psicanálise durante um período. E, pra mim, foi a mesma coisa que nada, assim. Não mudou absolutamente nada na minha vida. Eu ia lá, falava. A sensação que eu tinha era que a psicóloga estava até meio...
assim, cochilando. Dando uma pescada. Pra mim, assim, algumas pessoas fazem psicanálise e consideram uma maravilha, né? Mesmo não tendo evidência, como a homeopatia, né? Algumas pessoas tomam e, assim, faz maravilhas na vida da pessoa, mas não tem evidência nenhuma. Mas, pra mim, pessoalmente, assim, na minha experiência pessoal, a psicanálise não... Mas você chegou a fazer como paciente Como a teoria paciente. Cognitiva comportamental também? Também. E aí você percebeu... Aí mudou minha vida. Aí, de fato, né, questão do TDAH, muita coisa, assim, melhorou significativamente na minha vida. Quando que você se diagnosticou, teve esse diagnóstico do TDAH? Ainda na faculdade. Eu tinha um professor que eu era monitora dele. E ele era psiquiatra. E ele era muito mais velho, né? Depois ele acabou falecendo até num acidente de carro. Ele era muito mais velho e ele não sabia mexer bem no computador. Então, eu fazia os PowerPoints dele, né? Ele me pedia para preparar as aulas, os slides que ele ia apresentar, tanto na faculdade quanto em congressos e tal. E aí, um dia ele estava revisando o material que eu tinha feito para ele, ele falou assim: "Ô, Fernanda, você tem TDAH, né?" Eu falei: "Eu tenho o quê?" Ele falou: "Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade." Eu falei: "Eu não." Ele falou: "Tem sim. Você nunca avaliou, não?" Eu falei: "Nunca avaliei." Aí ele me fez umas perguntas assim, eu respondi tudo sim, né? Tipo assim, você perde muitas coisas? Eu falei: "Sim." "Você esquece muitas coisas? Esquece data? Esquece onde deixou as coisas?" Eu falei: "Todos os dias." Aí ele falou, fez umas perguntas assim, eu falei: "Tudo sim." Ele falou: "Pois é, vai avaliar, viu? Que eu acho que você tem." E aí me encaminhou, assim, pra fazer uma avaliação e tal, eu fiz, e aí eu recebi o diagnóstico. Mas esses testes, assim, quando você... Porque... eu tenho uma sensação, assim, que eu não sei se é simplesmente porque antes não se avaliava, ou se as pessoas também tomam essa coisa meio revista capricho na internet, sim. E aí fica uma parada, tipo assim, todo mundo tem algum transtorno, assim, sabe? Então, eu costumo brincar até com meus alunos, né? Eu digo que eu vivi pra ver o dia que todo mundo quer ter um transtorno psiquiátrico, né? Porque do mundo que eu venho lá, 10, 20 anos atrás, era tipo assim, se eu chegasse pra você e dissesse: "Vinhas, eu acho que você tem depressão." Era a mesma coisa que te xingar, assim... de louco. Nossa, era uma ofensa terrível, né? As pessoas, elas se ofendiam imensamente quando você dizia que a pessoa agora tinha um diagnóstico tá psiquiátrico. A pessoa chega pra pessoa faz assim: "Tudo bom? Eu tenho autismo." Aí você fala: "Não tem, porque o diagnóstico não é..." "Eu tenho sim!" A pessoa faz questão de ter o diagnóstico, né? Então, assim, existem alguns pontos nisso que você fala. O primeiro ponto são aqueles autodiagnósticos, né? A pessoa se identifica com algumas características que viu na internet, que viu no TikTok. E qual que é o perigo disso? Eu diria que 90% dos sintomas de transtorno mental são sintomas do dia a dia. São sintomas que a gente experimenta. Então, você já ficou triste, você já sentiu ansiedade, em algum momento você já teve a sensação que ouviu alguém chamar seu nome, né? Que a gente chama isso de pseudo-alucinação. Você já teve essa sensação em algum momento da sua vida. Que mais? Você já teve problema com sono, você já ficou distraído e não conseguiu se concentrar, por exemplo, numa entrevista. Então, são sintomas do dia a dia, todo mundo já viveu isso. Se você já teve todos esses sintomas, significa que você tem transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, que você tem um quadro psicótico, que você tem déficit de atenção, que você tem transtorno do sono? Não, né? Por quê? Porque para ser transtorno, precisa que seja com uma frequência muito alta, uma intensidade muito grande e, principalmente, te cause um sofrimento ou um prejuízo na sua vida. Né? Então, essas autoidentificações, né, que as pessoas fazem com os diagnósticos na internet, TikTok, etc., vem exatamente disso. Vem da questão de que são sintomas do dia a dia, são sintomas que todo mundo experimenta, já experimentou, enfim. Então, as pessoas veem os sintomas e dizem: tenho. Confundindo porque deve ser muito difícil você autodiagnosticar uma intensidade que leve a um transtorno e não seja só um sintoma... Exatamente, um sintoma... de viver. Exatamente, um sintoma de viver, né? Porque uma pessoa que está triste é muito diferente de um quadro depressivo. Entende? Tem uma diferença muito significativa. Você pode estar triste, mas você vai conseguir realizar suas atividades normalmente, né? Acontecer uma situação que justifica aquela tristeza. Então, tem uma série de fatores que tem que ser avaliados, né? Que não é só o sintoma isolado, né? Além da frequência, além da intensidade, também o prejuízo que a pessoa tem. Então, esses autodiagnósticos são um ponto aí importante. Outro ponto hoje as pessoas recebem, sim, mais diagnósticos. Por quê? Porque antigamente
se tinha Não tinha muito menos profissional, conhecimento talvez. do que se tem hoje, né? Se falava muito menos sobre isso. Então, também, ninguém bate na sua porta para dizer, tudo bom, bom dia. Eu vim aqui avaliar para ver se você tem algum diagnóstico. Você precisa buscar um Sim. profissional para isso, né? Então, culturalmente, foi uma coisa que foi evoluindo. Exatamente, culturalmente foi evoluindo. As pessoas passaram a buscar mais, principalmente pós-pandemia, né? Passaram a buscar mais psicólogos, passaram a buscar mais psiquiatras. A internet contribuiu muito com isso, né? Com os conteúdos mostrando, olha, se você se sente assim, assim, pode ser que você tenha alguma coisa, né? Então, as pessoas passaram a buscar mais os profissionais e, consequentemente, passaram a receber os diagnósticos, né? Muitas vezes corretos, às vezes não também, porque... né? Também tem essa questão de que muitas vezes existe, né? Um overdiagnostics, assim, né? Existe uma coisa de que as pessoas vão buscar muito e elas acabam sendo diagnosticadas, né? Voltando no negócio da interpretação, você falou que a coisa de interpretar os sonhos depois foi uma coisa que não foi validada cientificamente. Mas quando o seu paciente leva um sonho para você, você acredita que interpretar o sonho dele tem alguma efetividade para uma melhora psíquica ou não? Não. Como a gente entende os sonhos hoje é que normalmente eles são coisas que aconteceram no seu dia a dia e que você está processando ali na sua memória durante a noite, né? E normalmente o conteúdo dos seus sonhos tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu estado de humor, né? Tem a ver com seus pensamentos durante o dia. Então não é nada enigmático, assim, nada inconsciente, nada que você vai fazer uma grande descoberta com aquilo. É apenas coisas do seu dia a dia, normalmente, né? Coisas que aconteceram ali e que você está processando de alguma maneira aquilo na memória. E tem pessoas que não lembram nunca do que sonham também, e também isso não tem problema nenhum. Sim. E uma coisa que eu percebo assim, é que você é muito estudiosa. Você, ao contrário da maioria das pessoas que produz conteúdo na internet e tal, você realmente estuda a fundo as coisas que você vai falar e tal. Teve algum outro livro que marcou, assim, que você mais dá de presente, ou que marcou muito, assim, fez alguma virada, assim, significativa no jeito que você enxerga o mundo? Você fala livro em geral ou livro de Você poderia psicologia? citar alguns, pode ser em geral, não precisa ser necessariamente psicologia. Olha, tem tantos, né? Eu gosto tanto de ler, é difícil. Sempre que a pessoa me pergunta assim, fala um livro pra você. Nossa, Machado de Assis, fantástico, né? Eu amo o Machado, assim. Acho que Dom Casmurro é genial. O Alienista, né? O Alienista eu li também antes ainda da faculdade. Eu acho que foi uma das coisas também que me influenciou a querer fazer psicologia, né? Eu li, na verdade, duas coisas antes de entrar na faculdade que eu acho que me influenciaram. Um foi o Alienista, de Machado de Assis, e outro é um conto de Gabriel Garcia Marques, que está no livro Os 12 Contos Peregrinos dele, que chama-se Eu Só Vim Telefonar. É a história de uma moça que o carro dela quebra no meio da estrada e passa um ônibus, ela põe a mão, o ônibus para, ela entra, dá um cobertor pra ela, tá muito frio, tava chovendo, dá um cobertor pra ela, ela se cobre, ela percebe que o ônibus tá cheio de mulheres e todas também com esse cobertorzinho. Então ela se cobre, ela tá muito cansada, e ela fala pro motorista do ônibus, olha, eu preciso, vocês estão indo pra algum lugar? O motorista fala assim, ela falou, eu preciso telefonar pro meu marido pra avisar pra ele que meu carro quebrou. Aí o motorista fala, tá bom, chega lá, aí a senhora consegue ligar assim. Tá bom, aí ela deita se cobre, deita no ônibus e dorme. Quando ela acorda, uma pessoa fala, por favor, todas em fila, por favor, a fila. E ela chega pra essa moça e fala, olha, eu preciso telefonar. A moça, sim, entra aqui na fila. Ela entra na fila, vai andando, abre-se um portão grande, né? E ela entra no manicômio, ela entra no hospital psiquiátrico. E aí ela vai andando na fila, né? E todo mundo que ela encontra, assim, ela fala, olha, eu preciso telefonar, eu preciso ligar pro meu marido. Certo, aqui na fila com as outras. Resumo da história. Ela é tida como louca, ela é internada no hospital, tudo que ela fala é considerado sintoma dela, né? É considerado parte do quadro psiquiátrico dela. O marido vai lá, depois, né? Entrou em contato com ele e tal. Ele vai lá visitá-la. O psiquiatra convence ele de que ela tá completamente louca, que ela só fala de fazer uma ligação. E o marido acredita e ela morre no hospital psiquiátrico. Né? Então, assim, esse conto do Garcia Marques foi algo que me marcou muito. E acho que também me influenciou, assim, né? Pra querer estudar isso, pra querer fazer psicologia, pra querer entender esse universo. Então... Em relação à psicologia, assim, fora, né, livros de psicologia mesmo, acho que esses me influenciaram muito. Outro livro que eu gosto muito é A Montanha Mágica, de Thomas Mann, assim, também foi um livro que pra mim fez muita diferença, né, é um livro grande, é um livro denso, mas, assim, eu gosto muito. E de psicólogos mais atuais, assim, que as pessoas me pedem sempre, né, eu sou leigo, não sei nada de psicologia, que livro você recomendaria? Eu gosto muito de 12 Regras pra Vida, do Jordan Peterson. Gosto do primeiro. O segundo, acho que ele é bom, mas assim, o primeiro é
é fora de série, assim. Então, eu sempre dou de presente para as pessoas e tal. Eu acho que é um livro que te faz pensar sobre várias coisas, assim. Criação de filhos e sua própria vida. A coisa mais legal desse livro que eu achei foi o fato de você pensar que você pode criar regras para sua própria vida. E que aquilo pode fazer uma coisa, uma vida mais legal e tal. E como que é a sua rotina de... Você tem uma rotina, assim, de estudo, de leitura? Me conta um pouquinho, como que você faz isso hoje? Todos os dias igual. Eu sou muito fã de rotina, assim. Eu fico muito desorganizada sem rotina. Inclusive, eu gosto de viajar, mas, assim, eu viajo pouco, porque justamente me incomoda ficar fora da rotina. E o máximo que eu consigo ficar numa viagem são 10, 12 dias. Depois disso, eu já tô muito, muito incomodada, assim, pra voltar pra minha rotina. Então, minha rotina é exatamente igual todos os dias. Conta como é que é a sua rotina, porque você até malha de domingo a domingo, né? Domingo a domingo. Eu acordo todos os dias, 6h30, arrumo minha filha pra escola, daí ela vai pra escola, aí eu tenho personal todos os dias às 9h. Então, desse horário de 7 e pouca, que é a hora que ela sai pra escola, eu aproveito pra ler alguma coisa. Aí eu tenho essa leitura aí no início da manhã, vou pra academia, treino, volto pra casa. Aí esse final da manhã, tipo, de 10h30 até meio-dia, normalmente é um período que eu me dedico às caixinhas do Instagram, produzir conteúdo pro Instagram, fazer post, enfim. Alguma coisa ali relacionada ao Instagram. Eventualmente tem uma reunião, outra da empresa que eu preciso fazer. Então esse período é pra isso. E aí, os dias da semana, tem dias da semana que eu tenho mais gravações pra fazer, né? Mas aí, nesses dias que eu tenho mais gravações pra fazer, eu estudo pelo menos 1 hora no período da tarde. E quando você diz gravações, são sempre aulas? São sempre aulas dos meus cursos. Então, normalmente, toda quinta-feira eu tenho aulas fixas para gravar, que são as aulas de dúvidas dos alunos. Mas eu reservo pelo menos 1 hora ali para eu estudar alguma coisa, ou de uma aula que eu tenho para gravar na semana que vem, ou de algum conteúdo que, enfim, me interessa, enfim. Então, eu reservo sempre 1 hora nos dias que eu tenho gravação. Nos dias que eu não tenho gravação, tipo, segunda, normalmente eu não gravo nada, terça, normalmente eu não gravo. Então, esses dias eu estudo basicamente a tarde inteira. Então, eu consigo ter um volume de estudos maior, né? Como eu tenho um déficit de atenção, então, normalmente eu consigo estudar 40, 45 minutos, aí eu paro 15 minutos, sempre com alarme, né? Porque senão eu me perco. Aí eu paro... É bem metódica, Bem assim. metódica. Bem virginiana. Aí eu paro 15 minutos, tomo um café, bebo uma água, ando um pouco pela casa, né? E meu escritório e meu estúdio é tudo dentro da minha casa. Então, eu ando um pouco pra esticar as pernas e tal, e aí volto e estudo mais 40, 45 minutos. E nessa coisa de estudar, assim, você tem algum método específico para você absorver o que você está estudando? Tenho. Como que funciona? Tenho. Eu leio de 2 a 3 parágrafos, aí eu paro, aí eu resumo esses 2 a 3 parágrafos com as minhas próprias palavras, aí eu leio em voz alta o que eu resumi e depois eu tento dar uma aulinha, como se tivesse alguém na minha frente. Aí as pessoas, quando eu falo isso, elas falam, nossa, mas demora, né? Eu falei, estudar demora, né? Aprender alguma coisa demora, né? Nossa, então, que interessante. Normalmente eu faço isso. Eu leio 2, 3 parágrafos, resumo, leio em voz alta e depois eu tento explicar aquilo como se alguém que não soubesse nada daquilo estivesse na minha frente. E aí, nos finais de semana? Aí, como que é a sua rotina? Nos finais de semana, eu acordo um pouco mais tarde, ao invés de 6h30, eu acordo umas 7h30, 8h. Aí eu também vou treinar, volto pra casa e sigo basicamente a mesma rotina. Tipo, caixinha do Instagram, no período da manhã, almoço, e aí estudo, e aí termino mais cedo, ao invés de terminar 7 da noite, termino, tipo, 4h30, 5h. Algumas vezes você faz aquelas análises correlacionando cinema, séries e tal, né, com coisas psicológicas. Eu não lembro se eu ouvi você fazendo desse documentário do Dilema das Redes. Não fiz. Não sei, você já viu esse documentário? Eu vi, mas eu nem terminei, eu achei meio chatinho. Você achou meio chato? Achei. Uma coisa que eu vi nesse documentário que eu queria te perguntar é que fala assim, que a nossa psique, ela não tá preparada para esse tanto de estímulo que a gente tem hoje em dia, com a coisa das redes sociais e tal, né? E você é muito ativa nas redes sociais e... Beleza, isso é normal. Aí tem pessoas que são muito ativas nas redes sociais e tem pessoas que estudam muito. Sim. As duas coisas geralmente é difícil, né? Na mesma pessoa. Como que isso te atrapalha de alguma maneira, assim, o seu dia a dia, a sua concentração? Como que esse tanto de estímulos, assim, de pessoas, tanta gente gostando de você, tanta gente xingando você, né? Como que isso mexe no psicológico e se atrapalha ou não seus estudos?
Eu acho que o que atrapalha muito as pessoas é o consumo de conteúdo, né? Então, você ficar ali rodando o Instagram, o TikTok, né? Vendo vídeo, eu acho que isso atrapalha muito as pessoas. Isso você não faz? Eu consumo muito pouco conteúdo nas redes sociais, né? Então, eu entro nas redes sociais para produzir conteúdo, para responder caixinha, para publicar um post, para gravar um Reels. Então, assim, uma coisa que eu faço pontualmente, né? Você eu não faço fica com ali notificações? Zero. Meu celular vive no silencioso, eu nunca desativo o silencioso dele. E meu Instagram, você pode morrer de mandar mensagem pra mim no Instagram, que eu não vou ver, não notifica, não aparece nada. Ultimamente eu desativei até as notificações de WhatsApp da tela. Então, assim, eu preciso entrar no WhatsApp pra ver uma notificação, né? Então, as pessoas da minha família, assim, meu pai, minha mãe, meu noivo, eles sabem. Se precisar falar comigo, me ligue. Se for urgente, me liga. Porque, assim, eu não tenho nenhuma notificação no celular, nenhuma. Então, eu acho que são estratégias, assim, que ajudam, né? Você consumir pouco ou nenhum conteúdo nas redes sociais, você não ter notificação do celular, porque isso não te deixa ansioso, né? Tipo, deixa eu ver, o que foi? Né? Então, assim, foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Isso nunca chegou a pegar pra você, assim, essa coisa de... Porque é muito difícil, né? Você não ficar curioso, assim, pô, será que estão falando bem de mim? Será que estão falando mal? Esse reforço intermitente, assim. Então, as poucas vezes que eu cheguei a ver pessoas falando de mim, me causou muito mal. Então, eu prefiro não ver, não saber, né? Como eu não olho o direct, às vezes as pessoas mandam, né, no direct, assim, fulana tá falando de você. Que a maioria das vezes é bom, né? As pessoas estão falando bem, assim. Eu costumo brincar, né, que a gente tem 400 mil psicólogos hoje inscritos no conselho no Brasil, né? Então, eu costumo brincar que 200 mil me seguem e os outros 200 mil me odeiam, né? Então, óbvio, muita gente fala bem, mas assim, quando fala mal, sempre reverbera mais, né? Então, assim, eu prefiro não saber o antigo Twitter, né, o atual X. As poucas vezes que eu entrei lá e coloquei meu nome, foi muito ruim pra mim, sabe? Então, assim, eu até apaguei o aplicativo. Eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero que me contem. Eu sigo fazendo meu trabalho, eu sigo fazendo o que eu acredito. E quem não gostar de mim é só bloquear, é só não seguir, né? Ninguém é obrigado a ver meu conteúdo, ninguém é obrigado a gostar de mim, obviamente. Mas eu procuro o máximo possível me blindar disso, sabe? Não ver o que as outras pessoas fazem, postam. E principalmente, se alguém estiver falando de mim, eu prefiro não saber, assim. Eu acredito dá que é mais bem paz. sensato isso. Me dá mais paz. E quando... Bom, aí você fez a faculdade, fez o doutorado e tal, fez o mestrado, não sei o quê. E aí você ficou fazendo palestras, assim, mais ou menos de 2014 a 2018. Isso. E aí você produzia conteúdo e tal. Isso. Mas você não tinha, assim, um negócio no digital, né? Não. E como que foi pra você, que você percebeu assim, falou assim, nossa, eu posso começar a vender, assim, eu lembro que no seu primeiro curso você vendeu alguma coisa tipo, sei lá, 25 mil reais, aí você pensou assim, nossa, isso aqui já dá vários finais de semana dando palestra. Queria que você contasse um pouquinho, assim, se foi uma coisa muito meteórica, se foi aos poucos, como que foi isso? Eu não fazia a menor ideia que o mercado digital existia. Eu já era professora há muitos anos, né? Eu comecei a dar aulas ainda no mestrado, em 2010. Então, eu já era professora de graduação há muito tempo, já era professora de pós-graduação também há um bom tempo. E em 2014 eu comecei a viajar o Brasil todo, dando aula, dando palestra, pós-graduação. E como que você construiu essa reputação antes do Instagram? Não, então, vou chegar no Instagram. Aí eu comecei a dar aulas, comecei a dar palestras pelo Brasil todo e tal. E viajando muito, era muito cansativo. Eu viajava todo final de semana, de sexta, voltava sábado de madrugada, chegava em casa, às vezes domingo, de sábado para domingo, morta de cansada. Atendia todos os dias, 10 pacientes por dia. Então, assim, minha vida era uma loucura, né? Era muito cansativa, assim. E eu ia bem na clínica, eu ia bem nas palestras, né? Eu tinha uma reputação com os pares, eu já tinha concluído doutorado, enfim. E eu não fazia a menor ideia que o mercado digital existia, né? Eu criei o Instagram para ajudar pessoas. Na época que eu criei o Instagram, em 2015, 2016, eu falava muito de emagrecimento, obesidade, que é uma área que eu adoro. Então, assim, eu falava sobre compulsão alimentar, eu tentava ajudar as pessoas. Mas não tinha nenhuma pretensão comercial? Zero. Porque eu não tinha mais horário na clínica. Então, assim, não era para captar pacientes, era realmente para ajudar as pessoas. Um belo dia, eu fui para Beto Carreiro com minha filha. E aí a Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista muito famosa no Instagram, na época ela tinha uns 500 mil seguidores, assim, eu tinha 10 mil. Aí apareceu uma notificação, na época tinha notificação ainda, ela apareceu assim, Lara Nesteruk começou a te seguir. Eu já seguia ela, já sabia quem ela era, eu falei, nossa, coisa estranha.
Lara me seguindo? Beleza, continuei a viagem. De vez em quando eu ia lá pra ver se tinha alguma mensagem dela, assim, né? Que do nada a pessoa me seguindo, assim. Beleza, não tinha. Tudo bem, voltei pra casa. E aí, passado algumas semanas, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Oi, Fê, peguei uma indicação sua com um endócrino da USP, que foi sua colega, e eu queria saber se você podia me dar seu WhatsApp pra gente conversar sobre um projeto meu. Aí eu falei, claro. Passei o WhatsApp pra ela, a gente se falou. E ela falou, olha, eu tô gravando um curso, e eu queria que você gravasse uma aula pra mim. Você vai pegar seu celular, você vai botar assim na vertical, você vai gravar, pode ser sentadinha, com um espaço, não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, Lara, deixa eu te falar, você fica em São Paulo aí, né? O que você acha se eu fosse pra ir gravar com você? Ela, nossa, você viria? Eu falei, não, pra mim vai ser muito melhor. Porque, assim, eu não sei como fazer isso, não sei como... Não tinha tripé na época, não tinha nada. Eu gravava, assim, os stories, assim, falando, andando. Eu falei, eu não sei nem como gravar isso. Então, assim, eu vou ficar muito... Eu sei falar, eu sei o conteúdo, mas eu vou ficar muito nervosa por conta desse negócio da gravação. Eu vou botar lá, não sei se tá gravando, eu não tinha nenhuma experiência com isso. Eu falei, eu preferia ir, pra mim vai ser melhor. Eu falei, então maravilha, então vem. A gente marcou um dia, eu vim pra cá, pra São Paulo, gravei com ela me filmou, assim, né, me marcou nos stories dela, eu saí, tipo, de 10 mil seguidores pra 25 mil seguidores, assim, do nada. E aí, quando eu cheguei lá, tava ela, assim, sentadinha num sofá, eu sentei do lado dela, do outro lado tava o Bruno Perini e a Malu, que na época eram sócios dela, né, e estavam filmando. Estavam filmando no celular dela, um iPhone da época. Eu olhei aquilo assim e falei, nossa, eu esperava um mega estúdio, assim, né? Era o consultório dela, filmando no celular dela, com um tripé do Mercado Livre. Eu falei, eu esperava um mega estúdio, assim, né? Eu tava acostumada a dar aula em estúdio. Eu gravava muita pós-graduação em estúdio. Então, eu tava acostumada com aquele fundão verde, né? Sim, sim. Toda aquela parafernália de estúdio. Eu cheguei lá, não tinha nada, né? E quando a gente terminou de gravar, a gente começou a conversar e tal. Eu falei com ela, isso é pra um curso? Ela falou, um curso digital que eu faço, de emagrecimento e tal, não sei o quê. No último lançamento, a gente fez 1 milhão. Aí eu fiquei em choque, assim, né? Aquilo era uma realidade absolutamente tão distante pra mim. Mas quem a gente falou, a Lara ou o Bruno e a Malu? A Lara, o Bruno, a Malu, todo mundo. A gente ficou conversando. E aí, eu voltei pra casa, né? Eu fiz um bate-volta, assim... Eu voltei pra casa pensando, eu falei, meu Deus, curso, nossa, que legal, né? Eu já sou professora, eu tenho um iPhone, eu tenho internet, eu tenho um consultório, podia fazer também. Aí passou uns dias, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Lara, pensando aqui num curso, ela falou, eu acho que é cedo, você só tem 25 mil seguidores, eu comecei quando eu tinha uns 300, 400 mil, então espera um pouco mais, né? Você é ótima, mas... Eu falei, bom, vamos lá. Quanto que eu vou gastar? Internet eu tenho, consultório eu tenho, celular eu tenho, né? Vou gastar meu tempo. Mas eu não preciso também ganhar 1 milhão. Eu quero ganhar, tipo, 10 mil. Se eu ganhar 10 mil, tá ótimo, né? E aí, o que eu fiz? Peguei um story, inscrições abertas para o curso de obesidade e emagrecimento para profissionais. Chamar inbox. Aí um monte de gente começou a me chamar inbox, né? E aí, o que eu fazia? Eu passava a minha conta do Banco do Brasil, pessoa física. A pessoa fazia um TED, um DOC, que na época não tinha Pix, né? E aí eu incluía ela no grupo fechado do Facebook. E aí eu fazia as aulas nesse grupo fechado do Facebook. Tinha horário marcado, era ao vivo e depois a aula ficava salva lá no grupo. E nessa empreitada, né, como você falou, da primeira vez eu consegui 25 alunos, 25 mil reais. O curso custava R$1.000. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô muito rica. Eu tô muito rica, tipo, né? É o atendimento de vários pacientes, são vários. Na época eu ganhava R$2.500 por aula, por final de semana na pós-graduação. Sexta, de 8 da manhã... de 2 da tarde às 10 da noite e sábado de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu ganhava R$2.500. Eu pensei, meu Deus, é tipo 10 finais de semana da pós-graduação, né? Ou seja, são mais de 2 meses que eu, teoricamente, posso ficar em casa. E eu pensei, nossa, que maravilha isso, né? É isso que eu quero agora da vida. Eu quero dar curso online, porque eu continuo fazendo o que eu mais amo na vida, que é ensinar, que é ser professora. E... a remuneração nem se compara, né? E aí, continuei fazendo. Eu cheguei a fazer, assim, sozinha, né? Nesse esquema de grupo fechado no Facebook, eu cheguei a fazer umas 5 turmas, assim. E aí, já tinha, tipo, dois produtos já. Já tinha esse produto inicial de obesidade e emagrecimento. E depois eu criei um outro produto que chamava Técnicas em TCC. Que eu ensinava os alunos a aplicar algumas técnicas nos pacientes. E aí, nesse meio tempo, apareceu a minha sócia atual, né? Que é a Nath. Ela trabalhava com a Lara, e aí elas se distanciaram, né? Enfim, resolveram encerrar a parceria. E aí ela veio falar comigo, olha, eu vi suas aulas no curso da Lara,
Achei você muito boa, achei que você fala muito bem, com muita segurança e tal. Queria saber se existe a chance, né, da gente fazer uma parceria. Se já tem alguém que trabalha com você, tem um coprodutor. Eu falei, tem qualquer? Não sei nem o que é isso. Ela falou, então, uma pessoa que te ajuda a produzir e tal. Eu falei, não tenho ninguém, eu faço tudo sozinha. E ela falou, eu sou de Porto Alegre. Eu falei, então, vou dar uma palestra em Porto Alegre daqui a 15 dias. Se você quiser, você encontra comigo lá. Ela falou, vamos se encontrar sim. A gente se encontrou na praça de alimentação de um shopping. E aí ela chegou pra mim e falou assim, você tá ganhando quanto hoje nos seus cursos? Eu falei, tô ganhando uns 30 mil, mais ou menos, né? Cada curso que eu abro as inscrições, dá mais ou menos uns 30 e poucos alunos, eu ganho por aí, 30 e poucos mil. Ela falou, legal. E o que você quer, assim, com esse mercado digital? Eu falei, sei não, o que eu quero, eu acho que, se eu tô ganhando 30, se eu ganhar 60, assim, dobrar, né? Pra mim tá muito bom. Aí ela deu risada, né? Ela falou, não, você vai ganhar milhões. Aí eu falei, não, imagina, não quero, não é pra mim isso, né? Não quero uma crença limitante. Não quero, eu só quero ganhar 60 mil. Se você me garantir que eu vou ganhar 60 mil, eu topo ser sua sócia. Ela falou, então tá bom, tá garantido que você vai ganhar 60 mil. E isso foi em 2018, aí, final de 2018, né? Aí 2019 a gente começou a gravar cursos e tal. 2020 veio a pandemia, a gente fez um lançamento na pandemia, e aí veio o primeiro milhão, né? Caramba, que história, hein? E aí, bom, então vocês já estão 20, 21, 22, vocês já estão faz 4 anos juntas. E o que você percebeu que mudou no mercado ou no seu jeito de trabalhar de 2019 para 2023, agora a gente vai entrar em 2024? Mudou muita coisa, né? Mudou a minha presença nas redes sociais, que antes era algo muito mais espontâneo, né? Eu abria a câmera, começava a falar com as pessoas, mostrava muito minha vida, né? Como se as pessoas fossem... Todo mundo fosse seu amigo. Minhas amigas, né? Como se só tivesse ali poucas pessoas e eu percebi que não dá pra ser assim, né? Infelizmente. Tem muita gente ruim, tem muita gente que às vezes você tá mostrando uma coisa ali que você tá super feliz, mas a pessoa vai interpretar de um jeito, né? Que você tá querendo se exibir, que você tá querendo não sei o quê. Então, assim, minha presença nas redes sociais mudou muito, né? Esses dias até eu encontrei com um amigo e ele até falou, nossa, você agora é muito mais técnica, né? Nas redes sociais. Eu falei, 80% conteúdo técnico e 20% alguma coisa da minha vida, assim, mas alguma coisa que geralmente o pessoal faz o contrário, né? Geralmente o pessoal faz o contrário. E eu tento focar... Como você chegou nisso, assim? Porque... Tentativa e erro, eu diria, né? Assim, errei muito, tomei muita cabeçada. É difícil você manter um engajamento das pessoas se você fala de um assunto mais técnico. Mas você fala de um jeito bem interessante. Né? E aí eu acho que esse 80-20, assim, hoje funciona bem pra minha audiência, funciona bem, sabe? Eu acho que as pessoas, elas gostam ainda de um pouco de blogueiragem, né? Como eu chamo, assim, um pouco da minha vida, um pouco, sei lá, do produto de maquiagem que eu uso, ou do restaurante que eu almocei aqui agora em São Paulo, sabe? Então, assim, eu coloco coisas pontuais da minha vida. Mas você procura não expor alguma intimidade, alguma coisa assim? Preservar a intimidade. Assim, eu procuro expor o que eu acho que dá pra expor, né? O que eu acho que não vai gerar interpretações das pessoas. É o que eu tô te dizendo, eu acho que a espontaneidade com o tempo, ela vai se perdendo, né? Isso é bom e é ruim, mas assim... Antes eu tava feliz, então eu abri os stories pra compartilhar com as pessoas, que eu tava muito feliz, que não sei o quê. Hoje é muito raro eu fazer isso, sabe? Muito, muito, muito raro, porque... as pessoas, elas distorcem completamente aquilo que você falou, né? Então, hoje eu evito essas coisas, então eu perdi um pouco nesse sentido a espontaneidade, mas eu acho que eu amadureci muito, assim, como profissional. Os meus cursos, né, melhoraram muito, tanto de conteúdo, quanto a minha postura, a minha presença, a minha forma de falar, a minha dicção, meu cenário. Quantos cursos você tem hoje? A gente tem psicopatologia, TCC, obesidade e emagrecimento, psicologia baseada em evidências... Estou esquecendo algum. Temos uma assinatura, que é a formação continuada. E aí tem cursos de outras psicólogas que estão na equipe também, né? Que são mais 3 psicólogas. Então a gente tem uns 7, 8 cursos hoje, eu acho. Caramba. E todos os seus cursos são só para psicólogos? Tem um que é para leigos. Que é qual? Terapia cognitivo-comportamental para leigos. Vou fazer esse então. Tá. Janeiro eu acho que vai ter. Então vou ficar esperto. Fê, tem várias coisas assim que eu percebo em você, uma repetição, um padrão comportamental
que em várias coisas você faz o contrário do que a maioria das pessoas faz, né? Do tipo assim, pô, a galera produz 80% de conteúdo de conexão, 20% técnico. Sei lá, você pega, por exemplo, o Ícaro, que fala de marketing, vende marketing digital, mas quase não fala de marketing digital. Você já, por outro lado, fala muito sobre a questão técnica do seu conteúdo. Você produz muitos cursos, enquanto as pessoas falam para produzir poucos. Você passa muito tempo gravando as suas aulas, quando as pessoas passam muito tempo trabalhando no marketing. Tem alguma outra coisa que você acredita e que a maioria das pessoas acha absurdo, assim, que você consegue se lembrar? Tipo, na minha vida, assim? Tipo assim, um ponto de vista que você tem que é muito diferente do senso comum. Ah, tem vários. Então conta pra mim. Tem vários. Por exemplo, eu como uma vez ao dia. Você só come uma vez ao dia? Uhum. Todos os dias? Então é um Todos jejum os dias. intermitente? Isso, eu faço 24 de jejum. Os dias que eu faço menos, eu faço 18. Às vezes nem sempre dá pra comer uma vez ao dia, porque às vezes você tem um evento social e aí é muito chato, né? As pessoas ficam, ai, come, ai, você não vai comer, ai, não sei o quê. E quando você come uma vez ao dia, geralmente qual é a vez? Almoço. Geralmente é o almoço. E aí eu não como mais. Aí eu almocei hoje, aí eu só vou almoçar amanhã. Então, tipo, eu evito falar disso, né? Porque quando eu falo disso, as pessoas... É tão legal. Mas eu evito falar disso, assim, né? Com as pessoas em geral e nas redes sociais principalmente. Porque quando eu falo disso, as pessoas falam, nossa, mas você é louca? Mas como assim você só come uma vez ao dia? Mas nossa, meu Deus, que absurdo. Se você vive como, né? Então, assim... Mas já tem muitos anos que eu faço isso já. Eu comecei a fazer jejum em 2010. E aí na gravidez eu interrompi, né? Enfim, eu comia... Eu quase não comia na gravidez, na verdade, porque eu tive hiperêmese gravídica, que é aquele... Não é uma doença, mas é um problema que você vomita muito, né? Fica muito mal, passa muito mal, fica enjoada. Então, na gravidez eu tentava comer a hora que eu conseguia, assim, que o enjoo deixava. Mas aí depois que minha filha nasceu, eu amamentei e tal, e aí eu voltei pro jejum. Então, já tem o quê? 13 anos que eu faço jejum, né? Então, é algo que normalmente as pessoas, elas se assustam quando E você percebeu que sua saúde melhorou? Assim... Por que você tomou essa decisão? Na época que eu tomei essa decisão, eu lia bastante sobre isso, bastante evidência científica sobre isso e tal. As evidências, assim, existem evidências de jejum de 16 horas, 18 horas, que tem alguns benefícios, mas nada, assim, drástico. Na verdade, assim, o jejum, na minha vida, ele entrou como uma coisa de praticidade. Eu sempre fiz dieta, né? Eu sempre tive uma alimentação saudável e tal, só que eu tinha que levar marmita pra todo lugar que eu ia, né? Eu trabalhava no consultório, então eu chegava no consultório 9 da manhã, saía 10 da noite, então eu tinha que ir com uma sacola de marmita, de lanche, de almoço, de outro lanche, jantar, e um iogurte, e não sei o quê. Assim, era muito trabalho. E daí, quando eu descobri que, tipo, dava pra fazer uma refeição ao dia, e que à medida, ou duas, e à medida que você se adaptasse com isso, ia ficando cada vez mais fácil, tinha vantagens, né? Tem, assim, evidências fracas, mas tem, que melhora um pouco a concentração, melhora um pouco o foco. Eu falei, vou tentar, né? De repente, eu já tenho um problema de concentração e tal, de repente dá uma melhorada. Então, assim, o jejum entrou na minha vida numa tentativa mesmo de simplificar a vida, as coisas, né? Mas eu passei um tempo, assim, que eu era testemunha do reino do jejum, sabe? Tipo assim, todo mundo que eu encontrava fazia, nossa, você já ouviu falar de jejum intermitente? Você precisa fazer, é muito bom, faz muito bem, é maravilhoso, eu me sinto muito mais disposta. Então, levou um tempo, assim, que eu era uma apóstola, né? Eu era uma discípula. Mas aí, depois eu parei, tipo, hoje eu faço meu jejum, é ok, mas quando... as pessoas, elas ficam sabendo, né? Ou porque eu comento, ou porque, enfim, surge o assunto de alguma maneira, né? Tem algumas pessoas que sabem, aí falam assim, não, Fernanda não vai comer que ela tá de jejum. Como você tá de jejum? Vai fazer exame? Eu falo, não, eu faço jejum intermitente, eu só como uma vez ao dia. Como assim você come uma vez ao dia? E foi difícil pra você acostumar? Não foi. Não foi difícil pra mim acostumar. No início eu fazia nessa época de 2010, né, teve um boom de um cara que ele falava do Bulletproof Coffee, já ouviu falar? Que é um café com manteiga, óleo de coco, MCT, enfim. Então, pra mim foi muito bom aquilo ali, né? Teve aquele boom, todo mundo tomava café com manteiga e tal. E eu fui adepta do café com manteiga também. Mas aquilo me ajudou muito, né? Porque o café com manteiga, ele é ruim, né? Ele não é, assim, é uma coisa meio até nojenta, assim, no início você fica meio assim, né? Tipo, puxa, vai pôr manteiga no café. Depois você se acostuma, ele fica cremosinho e tal. Mas qual que é a vantagem, né, do café com manteiga no início do jejum? Ele te dá saciedade, né? É gordura. Então, assim, você tem a sensação de que parece que encheu ali um pouquinho, né? Então, ele te dá uma saciedade e você vai se adaptando ali. E depois o que eles chamam, né, de estar ceto-adaptada, ou seja, você entra em cetose e aí você começa a não sentir mais fome, enfim. E hoje, assim, nos dias que eu como à noite, eu não me sinto bem, assim. Eu tenho mais dificuldade para dormir,
Pra mim é pior, sabe? Pra mim é muito bom quando eu consigo só almoçar e aí eu vou fazer outra refeição no outro dia. Caramba, impressionante. Tem mais alguma coisa que você lembra? Que as pessoas se assustam, assim, quando eu falo a quantidade de café que eu tomo, né? Eu tomo muito café, muito. Eu já cheguei a tomar 15 xícaras de café por dia. Hoje eu reduzi um pouco. Assim, eu acho que o meu estilo de vida em geral, né? As pessoas... Eu acho que não deveria espantar tanto as pessoas, mas espanta, né? O fato de eu treinar todos os dias, o fato de eu ter uma alimentação regrada, o fato de eu estudar muito, de eu ler muito. Eu acho que... O que eu acho que é legal, assim... Assusta um pouco as pessoas isso, assim. Eu acho interessante porque... Tem 2 livros, assim, que eu tô lembrando, né? Você falando isso. Um que eu tava lendo até antes de vir pra cá, que é do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. Sim. E o outro é o Previsivelmente Irracional, do Dani Ariely. Porque sempre as pessoas, a maioria das pessoas, é assim, inclusive comigo. Eu penso assim, não, hoje eu não vou tomar Coca-Cola de jeito nenhum. Aí eu chego, sei lá, na hora do jantar, assim, aí eu falo, não, mas... Aí começa aquela racionalização, assim, não, mas você tá cansado, tá calor, uma só não vai fazer mal, não sei o que e tal. E, sei lá, para algumas coisas eu tenho facilidade, tipo, pra ler, é uma coisa que eu gosto de fazer e tal. Então, o que faz bem eu gosto de fazer. Mas, por exemplo, essas decisões, igual você tá falando assim, vou decidir comer só uma vez por dia, acabou, nunca mais eu como. Por que é tão difícil para as pessoas fazer aquilo que elas sabem que é melhor para elas mesmas? Você atribui isso ao quê? À genética, ao meio? Porque tem aquela coisa, né, que a gente é fruto do meio. E o meio é totalmente o contrário disso que você tá fazendo. Como que é isso pra você? Eu acho que tem alguns pontos, né, em relação a isso que você fala, assim. A primeira questão é, por que as pessoas fazem coisas que fazem mal pra elas ou tomam decisões, né, que muitas vezes prejudicam. E que elas não querem fazer. E que elas não querem fazer. Na psicologia, a gente entende da seguinte forma. Sempre que você vai procurar tratamento para um determinado comportamento que te incomoda, por exemplo, você quer fazer dieta e você não consegue fazer dieta. Certo. E aí você vai buscar tratamento para isso, por exemplo. Você vai buscar um psicólogo para isso, tá? Esses comportamentos que a gente chama de comportamentos-alvo, ou seja, que são comportamentos que a gente vai intervir na terapia, eles têm sempre 2 características. Eles tanto são comportamentos que lhe dão prazer, como são comportamentos que lhe prejudicam. Por quê? Porque se o comportamento só te desse prazer e não trouxesse prejuízo nenhum, você não precisaria de tratamento, concorda comigo? Sim. Tava tudo certo. Você tava fazendo ali, tava feliz, não traz prejuízo, então você ia seguir fazendo, não ia buscar tratamento. Se o comportamento só te trouxesse prejuízo e nenhum benefício, nenhum prazer, esse comportamento já teria sido extinto, porque isso é natural, né? Então, se você tem uma agulha aqui e você fura o dedo. Isso não te dá prazer nenhum, isso não te traz benefício nenhum, então você não vai pôr o dedo aqui a segunda vez, né? A agulha vai ficar aí e você nunca mais vai encostar nessa agulha. O comportamento é automaticamente extinto, tá? Então, todas as pessoas que procuram tratamento psicológico, elas procuram por comportamentos dessa natureza. É um comportamento que, ao mesmo tempo, dá prazer, traz benefício, enfim, tem algum reforço ali que faz com que você continue fazendo aquele comportamento e, ao mesmo tempo, traz um prejuízo, traz algo que lhe prejudica, traz algo que você não gostaria que acontecesse, né? Então, é difícil justamente por isso, porque você entende que tem um prejuízo naquilo, você entende que há uma dificuldade, uma questão ali que você deveria corrigir, mas ao mesmo tempo existe um prazer em tomar Coca-Cola, né? É gostoso você chegar em casa de noite, encher um copo de gelo, botar uma coquinha, beber ali enquanto você conversa com sua esposa e tal. Existe um prazer nisso também. Então, apesar do prejuízo, você mantém o comportamento por conta do prazer. E quanto mais imediato é o prazer e mais a longo prazo é o benefício, mais difícil de você modificar esse comportamento. Então, por exemplo, existem algumas coisas que são muito difíceis de fazer justamente por essa característica. O prazer que te dá é muito imediato e o benefício de você parar com aquele comportamento, você só vai sentir daqui 6 meses, 1 ano, né? Eu digo que são, assim, eu brinco, né? Que são 3 coisas. E dificilmente você vai ver uma pessoa que tem as 3. Estudar em grande volume, ser magro, né? Ter um corpo, enfim, bacana e juntar dinheiro. Porque são 3 coisas que você tem que abrir mão de um prazer muito imediato para ter um benefício muito a longo prazo. Olha e aí lá, você acaba não fazendo. 3. Conta pra gente a receita. Assim, aos trancos e barrancos, né? Mais ou menos. Mas é muito difícil você conseguir os 3. Poucas pessoas que você conhece, né? São magras, são estudiosas, inteligentes e são ricas. Poucas, muito poucas. Talvez você conte nos dedos. É porque, assim, tem coisas...
eu fico pensando, pô, eu não vou procurar uma terapia pra falar, eu queria tomar 4 litros de água por dia, eu não tô conseguindo, eu só tomo 2,5, ou sei lá, eu quero... Porque eu penso assim, são várias pequenas coisinhas, mas eu acho que se eu conseguir corrigir essas várias pequenas coisinhas, vai dar um benefício muito grande. E pra mim, assim, é uma grande dificuldade. E quando você tá falando, assim, parece que você não tem essas dificuldades. Parece que quando você decide uma coisa... Toda vez que você negocia, você vai perder, né? Então, você tem que ter isso em mente, assim. Toda vez que você pensar assim, eu tô tentando juntar dinheiro, mas essa caneca é tão bonitinha, né? Nossa, que graça, diferente. Eu não tenho nenhuma caneca Então, assim. com você é isso, não tem negociação. Bem, pra algumas coisas, né? Obviamente, eu tenho problemas também, né? Bem que eu poderia comprar essa caneca. Na hora que você negocia isso, na hora que você se permite essa negociação, será que eu vou pra academia hoje ou não? Aí você não vai, entendeu? Aí você já perdeu. Então, assim, tem certas coisas que você não pode negociar. Porque se você negociar, você vai sempre perder. Então, será que eu poderia tomar uma Coca-Cola hoje quando eu chegasse em casa? Pronto, você vai tomar. Já vai tomar. Quando começou não a pensa pergunta... mais. Não pensa mais. Você vai tomar. Já foi, tá? Amanhã você redefine o seu objetivo. Porque pra hoje já não vai dar mais. Toda vez que você negociar, você vai perder. Então, assim, um dos grandes segredos é não negociar certas coisas, né? Mas quando você fala assim, porque certas pessoas conseguem, né? Porque certas pessoas parecem ter mais facilidade, mais disciplina. Hoje, na psicologia, a gente estuda bastante a personalidade, né? E dentro da personalidade, hoje, na psicologia, a teoria que tem maior evidência, né, que se considera mais científica da personalidade é o Big Five, tá? Um dos fatores de personalidade do Big Five é a realização, que é o quê? É uma motivação para o sucesso. O sucesso, enfim, de qualquer coisa. Beber água. Seja qual for o que você define como sucesso. O sucesso de beber água. Eu quero beber 3 litros por dia. Isso é o sucesso para você hoje, né? É o seu objetivo. Então, assim, é a obstinação por objetivos, né? Então, esse fator realização é um fator que está mais associado, de fato, a pessoas que... Sabe aquela pessoa que coloca uma coisa na cabeça e só para quando consegue? Seria... Você. É o meu fator de personalidade mais alto, né? Quando eu era criança, os meus pais, assim, tiveram muita dificuldade comigo, porque eu era muito teimosa, né? E, obviamente, que esse fator não é só bom, não. Nenhum fator de personalidade é totalmente bom e totalmente ruim, né? A gente não define dessa forma. Existem coisas que podem te ajudar e coisas que vão te prejudicar naquele mesmo fator, tá? Então, assim... Do mesmo jeito que você pode ser obstinado para coisas boas, você também pode ser obstinado para coisas ruins. Então, por exemplo, pessoas que têm o fator realização mais alto são pessoas que têm mais probabilidade de envolvimento com droga, por exemplo. Né? Porque, assim, coloca aquilo na cabeça e vai fazer aquilo, às vezes até morrer mesmo, sabe? Então, não é só flores, né? Não é só coisas boas. Mas, não. por exemplo, eu assim, estudei bem pouco isso, assim, mas eu tava até vendo um vídeo seu falando, tem neuroticismo, e aí eu fiquei com a impressão que parece que o neuroticismo é um pouco pior que os outros, ou não? O neuroticismo, ele é preditor de vários transtornos, né? Porque a pessoa que tem o fator neuroticismo mais alto é uma pessoa extremamente preocupada, que tem uma visão mais pessimista das coisas, né? Então, assim, você tá ali já flertando ali com uma depressão, né? Então, é preditor, sim, de vários transtornos, né? A gente se conheceu no Galaxy esse ano, em maio de 2023. Isso. E, pô, uma coisa que eu reparei, tinham pouquíssimas mulheres lá, né? Assim, entre as 50 pessoas que estavam lá, tinham 4 ou 5, talvez, no máximo. Eu lembro de você, da sua sócia, da Priscila Zilo, talvez. E, da Karina, do Wendel. Da Karina, esposa do Wendel, né? Muito poucas. Isso me chamou atenção também, né? Isso me chamou bastante atenção. E o que me chamou atenção em relação a você é porque todo mundo que tava lá eu já conhecia. Eram pessoas assim, pô, sempre tava vendo e tal. Você apareceu meio que do nada, assim, Sim. né? E, pô, é um negócio difícil de entrar. Você tem que ter um faturamento, sei lá, de acima de 20 e tantos milhões pra estar lá e tal, aquela coisa toda. Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, como que foi de 2019, quando vocês fizeram aqueles primeiros lançamentos e tal, até chegar nesse nível de faturamento, e quais são as suas pretensões como empresária daqui pra frente? Então, as coisas, assim, pra mim, do mesmo jeito que era muito improvável, até inviável, né? Quando eu conheci a minha sócia na praça de alimentação e ela me falou, não, você vai ganhar milhões, né? Pra mim isso era uma coisa completamente... O nome dela é Natane Colar. É Natane Colar, Nath. Então, quando a Nath falou isso pra mim, né? Isso era uma coisa totalmente improvável. E, assim, estar no Galaxy, né? Estar entre as 25 maiores contas da Hotmart... Primeiro, era algo que eu nem sabia que existia, né? Eu nem sabia que existia essa premiação. Segundo, que
pra mim era algo que também nunca ia acontecer, né? Tipo, se alguém me dissesse, olha, tem uma premiação que é das 25 maiores contas, um dia você vai estar lá. Eu ia dizer, não, imagina, né? Muita gente muito maior aí nesse mercado, a gente não vai chegar lá, mas tá tudo bem também, né? Enfim. Então, assim, não foi nada planejado. Acho que não tem como planejar essas coisas, né? Não foi nada planejado, não foi assim, tipo, o meu objetivo é faturar milhões. Quando eu entrei no Instagram, o meu objetivo era ajudar as pessoas. Quando eu criei um curso, o meu objetivo era ajudar profissionais a ajudarem os seus pacientes, né? Então, assim, as coisas sempre foram nesse sentido. Eu queria ajudar as pessoas. Eu acreditava que eu tinha um conhecimento e que com esse conhecimento eu podia ajudar algumas pessoas, fossem essas pessoas leigos ou fossem essas pessoas profissionais que ajudariam os seus pacientes, né? Então, meu foco até hoje é muito esse, né? É ajudar a dar a minha contribuição de 10 centavos para melhorar a psicologia do Brasil, né? Para que a gente tenha no Brasil uma psicologia tão respeitada como a gente tem na Inglaterra, por exemplo, né? Então, o meu objetivo sempre foi esse, continua sendo esse. Eu entendo muito pouco, para não dizer nada, né, desse mercado digital. Eu continuo imersa no conteúdo, eu continuo imersa na psicologia. Por muita sorte, eu tenho uma pessoa que faz, né, que é minha sócia, que faz toda essa parte para mim. Então, assim, tem certas siglas, certos nomes em inglês que vocês usam, né, que eu nem, assim, nem sei do que se trata. Nem precisa. Nem preciso, assim, enfim, não gasto, né, tempo com isso, assim. Acho até que deveria estudar, acho até que deveria entender um pouco melhor, acho até que deveria saber, mas, assim, a minha prioridade hoje é melhorar os cursos, é fazer aulas melhores, é produzir mais conteúdo, então, eu acho que é nesse sentido, assim. Então, não foi nada planejado estar no Galaxy, não foi nada planejado estar entre as 25 maiores contas da Hotmart. Pra mim foi uma grande surpresa, né? Pra mim, assim, eu nunca imaginei isso. E as nossas pretensões hoje, assim, hoje a gente tá com um projeto de uma clínica. Então, a gente vai ter alguns profissionais que vão atender. Mais uma vez, mais uma coisa que, teoricamente, não é o que daria mais dinheiro. Não é, mas esse é um sonho meu, assim. Mas exatamente. Essa é uma coisa que eu sempre quis ter, né? Uma clínica com outros profissionais e eu podendo gerenciar esses profissionais e podendo desenvolver eles tecnicamente, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, supervisão e dizer, olha, aqui você tá fazendo errado, aqui você pode fazer melhor desse jeito, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e a Nath até, ela não queria, né, a clínica, inicialmente ela falou, não vale a pena a gente parar parte da operação para poder fazer uma coisa, como você falou, que obviamente, não comparado... foi uma decisão pautada pelo dinheiro. Não foi uma decisão pautada pelo dinheiro, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é desenvolver outras pessoas, né? Eu sempre fui supervisora de estágio, sempre tive estagiários, sempre tive pessoas que eu ajudei, de certa forma, né, a desenvolver. Então, assim, eu queria muito isso, né? E aí a gente conseguiu chegar num consenso, assim, pra gente criar a clínica, né? Enfim, botar essa operação para andar. Então, esse é o nosso próximo passo, né? Eu ainda tenho alguns sonhos, assim, dentro, né, da psicologia, assim, dentro do mercado digital / psicologia, né? Então, assim, eu quero muito criar uma pós-graduação e, quem sabe, um dia, num sonho mais ousado, eu quero ter uma universidade, né? Então, eu quero ter um curso de psicologia que seja coordenado por mim, que eu direcione os professores, né? Que eu possa estruturar uma grade curricular dentro, né, porque a gente precisa seguir o MEC, mas assim, dentro do que é possível, dentro das diretrizes do MEC, criar algo melhor, que eu acredito mais do que o que está aí, enfim, então esse hoje é meu grande sonho, assim, né, é ter uma universidade. E você veio de uma família humilde, na periferia de Salvador e tudo, e você ganha muito mais dinheiro do que você pensou que você ia ganhar na sua vida. E o que você faz com o seu dinheiro? Como que você lida com o seu dinheiro? Você acha que isso... O fato da sua origem te atrapalhou, te ajudou de alguma maneira? Por que você falou assim, né? As pessoas têm muita dificuldade, ou de ficar com um corpo bom, ou de estudar bastante, ou de cuidar bem do dinheiro. Eu vi até um estudo que falava que, assim, sei lá, 80% ou 90% das pessoas que ganhavam na loteria perdiam tudo e tal. Como que você lida sob esse ponto de vista psicológico, assim? Eu acho que todo mundo que vem de uma origem pobre, né? Todo mundo que foi pobre um dia e que... Eu nunca passei fome, né? Então, assim, meus pais, eles trabalhavam, minha mãe é professora, meu pai é economista. Então, assim, eles sempre trabalhavam, sempre tiveram empregados. A gente passou por algumas dificuldades, a gente passou por algumas situações de aperto, assim, mas não chegamos, assim, a extremos, sabe? Tipo, não tem onde morar, passamos fome, não, nada disso.
Mas assim, as coisas eram justas, né? Eram apertadas, assim. E eu estudava numa escola, eu era bolsista, e eu estudava numa escola que é um colégio jesuíta, né? Aqui em São Paulo tem também, né? E eu estudava num colégio jesuíta em Salvador. E era um colégio muito tradicional, era um colégio que, tipo assim, tinham alguns bolsistas como eu, mas o filho do prefeito da cidade era meu colega. Então, assim, tinham pessoas muito, muito ricas, né? E eu lembro que a mochila na moda da época era Company, era Cantão, né? Que era a mochila que todas as meninas usavam e tal. Depois, no ensino médio, assim, era aquela mochila da Cantão, que era jeans, era de pano e tal. E eu não podia ter, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa de muito bom gosto, sempre foi uma pessoa muito dedicada. Então, ela ia numa loja dessas, tipo, 25 de março, e comprava uma mochila o mais próximo possível da Cantão, mas não tinha marca, né? Era uma mochila, tipo, sem marca. E eu me lembro que eu tinha umas colegas que tinham muita grana, enfim, que eram filhas de família rica, né? De sobrenome de Salvador. E eu lembro de uma vez uma delas olhou pra mim e falou assim: essa sua mochila aí é de qual marca? Aí eu falei, não sei. Ela falou, porque não é da Cantão, né? Dá pra ver que não é. Então, assim, meu tênis tinha 4 listras, né? Não era Adidas, tinha uma a mais, né? Então, assim, era uma marca genérica, enfim. Então, essas coisas marcam. E por mais que não tenha importância nenhuma isso, né? Mas quando você é adolescente, isso tem importância gigante. Nossa, quando você é adolescente, isso é o mundo. É o mundo, pois é. Então, assim, eu acho que todo mundo que vem dessa origem muito humilde, começa a ganhar dinheiro, quer ter as coisas, né? Quer ter acessos. Quer ter aquilo que não podia ter, né? Associado a isso, você tem todo o seu entorno, pessoas que também não têm dinheiro, né? Seus amigos, sua família. Então, olhando pra trás, assim, eu acho que eu poderia ter mais dinheiro do que eu tenho hoje, né? Se eu viesse de uma família que já tinha dinheiro, digamos assim. Ou pelo menos que tinha mais dinheiro do que a minha família, né? Porque eu já vi o Ícaro falando sobre isso também, né? Você acaba ajudando as pessoas Você tem um débito social ali. Você acaba... É complicado, né? Tipo, eu moro num apartamento hoje no melhor bairro de Salvador, um apartamento enorme que tem um estúdio todo isolado acusticamente, e aí você vai deixar seu pai e sua mãe morando num lugar ruim, sabe? Então, assim, eu pessoalmente não consigo fazer isso. Então, eu considero que eu poderia ter mais dinheiro do que eu tenho hoje, mas assim, tá tudo bem também, né? Eu tento lidar com o dinheiro de uma maneira que eu considero saudável, né? Eu acho que eu não o que é uma maneira saudável de lidar com o dinheiro? Então, é a maneira que eu encontrei, né? Assim, eu não sou escrava do dinheiro, tipo, eu não quero ser tio Patinhas, sabe? Eu quero, ao mesmo tempo, não ser irresponsável de faltar dinheiro, né, na minha velhice, quando eu não puder mais trabalhar, quando eu não tiver mais energia e capacidade produtiva. Então, eu procuro, né, fazer investimentos e cuidar de alguma maneira para que eu tenha como sobreviver no futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero viver coisas e quero dar coisas à minha filha que eu não pude ter, né? Então, assim, eu quero viajar com ela, eu quero que ela não precisa estar com as últimas roupas, as últimas marcas, as últimas grifes, mas eu quero que ela ande como as meninas da idade dela andam, né? Eu não quero que ela seja diferente das colegas, como eu me sentia em muitos momentos, né? Porque meus pais não tinham condição de me dar. Então, assim, eu quero que ela use a mochila que as colegas delas usam, entendeu? Eu quero que ela use o tênis que a colega dela usa, sabe? Assim, eu quero que ela esteja ali na média, nem pra cima, nem pra baixo, sabe? Então, assim, eu procuro lidar com o dinheiro da maneira que eu não seja escrava dele, que eu aproveite as coisas que o dinheiro pode me dar, mas que também eu não seja irresponsável, carpe diem, a vida é uma só, vamos viver, amanhã eu posso não acordar viva, mas você vai acordar. Aí você acorda, né? E fala, putz, gastei tudo. Putz, não tem dinheiro, né? Então, assim, eu tento equilibrar essas duas coisas. Mas você faz algum plano, tipo assim, eu quero atingir minha independência financeira até tantos anos, ou você só deixa rolar? Não, eu deixo rolar, né? Assim, eu tento guardar o máximo que eu posso. Eu tenho alguns imóveis também, então, assim, tento manter alguma coisa sólida, né? Pra não ficar tudo, assim, só em papel, né? Então, eu tenho alguns imóveis, eu tenho um dinheiro guardado, enfim, mas deixo rolar. Não tenho, assim, tipo, eu até tal ano eu quero X. Não, deixo rolar. Pô, muito legal. Indo pra essa coisa de pensando na psicologia como alta performance. Recentemente, a CBF confirmou que não vai ter psicólogos na seleção, que é uma coisa que sempre teve e tal, né? E aí tomaram essa decisão agora. Como que você enxerga essa coisa da presença da psicologia
como que ela ajuda ou ambientes esportivos ou ambientes de alta performance em geral? Como que é isso pra você? Eu falei isso recentemente até no Instagram, né? Foi até um Reels meu que viralizou, assim, porque o Neymar fez uma fala, né, dizendo que ele jamais iria para um psicólogo porque ele não é louco, né? Uma fala de 1990, né? 1980, assim. E eu até me posicionei em relação a isso, né? A fala do Neymar, que na verdade eu acho que reflete a fala da CBF, e até algumas pessoas que entendem muito de futebol vieram falar comigo e dizer que o pai do Neymar, né, tem uma influência muito grande. Eu não sabia, eu não entendo nada de futebol. Se me perguntar quem são os jogadores da seleção, eu não sei te dizer. Mas me falaram isso, né? Alguns seguidores meus que acompanham futebol e tal vieram falar: Nanda, é porque o pai do Neymar tem uma grande influência na CBF e tal, então por isso que não tem psicologia e tal. E eu até falei no Rios, né? Acho que até foi por isso que viralizou, porque entrei numa coisa meio polêmica, né? Eu falei: é por isso que a seleção brasileira tá do jeito que tá. Desde quando não ganha, né? Óbvio que não é por isso, é o único fator, claro que não. São múltiplos fatores, mas assim, eu considero que um dos fatores é esse, né? E eu até compartilhei uma fala do Ronaldinho, né, do Fenômeno, que ele falando que se em 98, foi 98, não foi que ele teve aquelas crises, Convulsão, passou mal, tal, tal. convulsão. Ele falou que se ele tivesse tido um suporte psicológico ali, talvez o resultado tivesse sido outro, talvez ele tivesse encarado, né, aquela pressão de uma outra forma. Então, assim, eu acho que o Brasil tá na contramão da história, né? Assim, outras seleções grandes tem um psicólogo dentro da equipe que acompanha os jogadores desde as preliminares, viaja com a seleção, né, pra Copa. E o Brasil, mais uma vez, querendo fazer diferente e querendo fazer errado, né? Então, assim, eu acho absurdo, né? Eu acho revoltante, eu acho ridículo, me desculpe, mas assim, né? É você andar na contramão da história, todo mundo reconhecendo a importância da saúde mental, o quanto isso influencia, né? O quanto eu durante um período da minha vida, eu tentei correr, não fui muito bem sucedida, eu não gosto muito de correr, eu gosto muito de atividade física, mas assim, a corrida especificamente, eu não me identifiquei tanto, mas eu cheguei a fazer algumas provas, né? E é interessante que quando você começa a prova, o seu pensamento, e eu já ouvi isso de várias outras pessoas, né, que praticam atividade física, corrida, etc. Quando você começa a prova, nas primeiras passadas, eventualmente vem alguns pensamentos na sua cabeça, né, do tipo, poxa, hoje vai ser difícil. Poxa, hoje tá pesado. A chance de você não concluir a prova, se você continuar com aquele pensamento na cabeça, é imensa, né? E, tipo assim, é um pensamento aleatório. Você começou a correr ali normal, é um dia normal, igual a qualquer outro, né? Tá fazendo sol, não tá muito calor, não tá muito frio, tipo... CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, né? Mas simplesmente passou um pensamento na sua cabeça. Ah, hoje tá mais difícil. Ah, hoje eu tô mais pesada. Ah, hoje eu tô mais cansada. Pronto, já foi. A chance de você parar no meio, de você não concluir o treino, a prova, é imensa. Então, assim, jogadores profissionais, atletas profissionais, eles não são imunes a isso. Todo mundo tem pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, né? Todo mundo tem pensamentos automáticos. Enquanto eu tô falando aqui, você tá tendo pensamentos automáticos. Você tá pensando coisas sobre o que eu tô falando, né? E o supermercado que você tem que fazer depois que você sair daqui, né? Quando você chegar em casa, que você vai ter que conversar tal coisa com a sua esposa. Pensamentos, a gente não tem controle sobre isso. Então, assim, você conseguir identificar isso, você conseguir trabalhar isso, você buscar pensamentos alternativos para não deixar que aquele pensamento lhe contamine, tudo isso é função da psicologia, né? Tudo isso a psicologia pode contribuir. A motivação da equipe, a união da equipe, são tantas coisas que a psicologia dentro do esporte, da alta performance, pode contribuir, que... E dentro das empresas também? É triste. E dentro das empresas? Como que você enxerga isso? Eu acho que o papel da psicologia dentro das empresas hoje aqui no Brasil ainda é muito limitado, né? Eu acho que a maioria das empresas ainda vê a psicologia como recrutamento e seleção, né? Claro que existem exceções, existem empresas que de fato investem na saúde mental dos funcionários, mas eu acho que ainda tem muito para expandir, sabe? Eu acho que muitas empresas ainda veem o psicólogo como aquele que vai selecionar o perfil do funcionário, sabe? Que vai contratar e que vai demitir. Mas sim, contribuiria muito também. Tem uma parada que eu já vi você falando, que você acredita que livre-arbítrio não existe. Que a gente é um fruto do meio e tal, como aquele lance do Skinner, né? Sim. E, pô, você saiu de um meio muito pobre, muito limitado, assim, né? E hoje em dia você convive num ciclo de entre aspas, né? Uma alta sociedade, entre aspas, um sucesso. Eu acho que essa palavra sucesso ela é bem nebulosa, assim, né? Mas só pra deixar num termo, assim,
Compreensível. Compreensível. Como que você acredita que aquele meio te influenciou e como que você quebrou esse ciclo? E o que você percebe em comum nessas pessoas que quebram esses ciclos? Porque é muito comum, assim, sei lá, a mãe da menina é faxineira, e depois ela vira faxineira, e a filha vira faxineira. E aí, assim, algumas pessoas conseguem quebrar esse ciclo, e você quebrou o ciclo na sua família, eu quebrei na minha família. E queria que você contasse um pouco, assim, o que você acredita que faz uma pessoa, apesar do meio, triunfar, prosperar? Eu tinha tudo pra não quebrar o ciclo, né? Porque, inclusive, eu virei professora como a minha mãe, né? Então, assim, inclusive o sonho da minha mãe, ela queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, ela não conseguiu fazer porque ela engravidou e me teve, e daí, enfim, a vida foi ficando difícil, ela tinha que, né, ajudar meu pai a me sustentar, enfim, então ela não conseguiu seguir com os estudos dela. Então, assim, o sonho da minha mãe é que eu fizesse mestrado, doutorado e fosse professora universitária, né, fosse professora, fizesse concurso para uma universidade federal e tivesse um concurso, um cargo público, né. Então, assim, eu tinha tudo para não quebrar esse ciclo. Eu acho que esse ciclo foi quebrado, na minha visão, assim, por um golpe de sorte, né? Eu até converso muito isso com meu noivo, né? E ele, outro dia, falou pra mim, assim, você tem vamos dizer assim, um talento, né? Um dom, uma coisa que você gosta de fazer, que é dar aula, e você tava viva num momento em que você tem a possibilidade de ser professora não para 30 alunos, 50 alunos numa sala de aula, mas você tem a possibilidade de ser professora para 5 mil alunos, 8 mil alunos, 20 mil, 30 mil alunos, né? Acho que o grosso foi a questão do timing. Eu acho. Porque se você nascesse 30 anos antes... Eu ia ser professora, entendeu? Muito bem sucedida, talvez. Sim, tal. eu acho que eu ia, né? Eu ia prestar um concurso, eu ia entrar para uma universidade federal, eu ia ganhar aí, sei lá, 8, 10 mil, né? 15 mil, que é um professor já numa fase avançada da carreira ganha. O que não é ruim, assim, né? Muitas pessoas se aposentam assim, vivem bem assim a vida toda. Eu acho que esse teria, se eu nascesse, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu acho que esse teria sido o meu caminho, sabe? Mas... eu acho que as coisas meio que conspiraram nesse sentido, né? De eu nascer num momento que eu faço uma coisa que eu gosto de fazer e que aconteceu um fenômeno, né? Digamos assim, o clima do nosso tempo, né? O zeitgeist, digamos assim, favoreceu para que eu pudesse fazer o que eu gosto, que é ensinar, que é dar aula, mas não para um grupo de 30, de 50, de 80, de 100, né? Que eu pudesse fazer isso em larga escala, entendeu? E também são várias coincidências, assim, né? Do tipo, você foi pra fora do Brasil, viu que a psicologia não era o que você estava pensando. Isso. Aí você começou a falar isso chamou a atenção. Isso. Aí depois te indicaram pro negócio da Lara. Então, exatamente. Várias coisinhas, assim, pontos, que no final dá um resultado diferente. Exatamente. É igual aquele discurso do Steve Jobs que ele fala que você só consegue ligar os pontos olhando para trás, né? Exato. Foi bem isso, de ligar os pontos mesmo, né? Tem uma coisa muito interessante que, assim, eu comecei a dar aulas em universidades, em pós-graduações, né? Sempre presencial. E em um determinado momento, uma das pós-graduações que eu dava aula falou assim, você quer dar aula em pós-graduação EAD? Aí eu falei, como que é isso, pós-graduação EAD? Não, você vai para um estúdio, daí você grava aulas, e a gente vai disponibilizar essas aulas para os alunos que não têm condição de se deslocar para vir para as aulas presenciais. Tem alunos que moram no norte do Brasil, muito longe, que moram longe de capital, né? E as pós-graduações normalmente só tem nas capitais, né? Então, para esses alunos, a gente tem uma pós-graduação que custa mais barato, a pessoa assiste da casa dela. Isso eu tô falando de 2014, tá? Aí eu falei, que legal, não sabia que tinha, não. Então, assim, isso é uma coisa que eu considero que foi um turning point da minha vida. Sim. Porque quando a pessoa começa no mercado digital, ela tem que se adaptar a olhar para uma câmera e falar para uma câmera como se ela estivesse falando para você. E isso você já tinha treinado isso muitas vezes. Então, eu já tinha mais de 200 horas de estúdio gravadas de aula, né? Eu já tinha gravado muitas horas. Então, assim... aquilo tava te preparando pra você ia precisar sem saber. Pra mim, falar pra uma câmera era a mesma coisa. Se você fosse uma câmera, pra mim era a mesma coisa. Não fazia diferença, entendeu? Porque eu já tinha me sensibilizado muito disso. Então, é aquela coisa do ligar os pontos mesmo, né? Quando a gente olha pra trás, a gente vê, nossa, mas eu poderia ter dito não. Eu poderia ter dito, não quero dar aula em estúdio. Aula em estúdio, não, é chato. E na época, assim, eu aceitei, sendo muito, muito honesta com você, eu aceitei porque eu pagava mais, né? Porque era tipo assim, eles pagavam, ao invés de ser sua hora-aula, eles pagavam pela sua imagem.
Então, você assinava um termo dizendo que, tipo assim, você ia gravar aquela aula e eles podiam usar aquela aula até depois que você morresse. Tipo assim, a imagem daquela aula era deles pra sempre. Tipo assim, eu até me assustei com esse termo. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, para sempre eles podem veicular aquela aula. Até hoje, inclusive, de vez em quando os alunos me mandam, tava vendo sua aula aqui, eu com o cabelo aqui, bem novinha, né? E lá dando aula, enfim. Então, assim, a minha imagem daquelas aulas é deles pra sempre. E eu aceitei por isso, porque na época eu ganhava R$2.000 por um final de semana de aula, e tipo, eu ia lá, gravava a mesma quantidade de horas aula, e eu ganhava tipo 5.000, entende? Porque era uma coisa definitiva, não era uma coisa que eu ia fazer ali ao vivo e não ia ficar gravada em lugar nenhum. Então eu meio que aceitei por isso, né? Eu falei, nossa, é muito mais dinheiro e eu vou perder o mesmo tempo, né? Eu vou gastar o mesmo tempo e vou ganhar muito mais, então eu quero. Então eu gravei muita aula assim em estúdio, sabe? E aí você olha pra trás e vê, nossa, quanto isso me ajudou, né? O quanto isso... quando eu comecei lá na frente, eu já tinha passado por isso. Então, não era difícil pra mim olhar pro celular, olhar pra câmera e falar tranquilamente, né? Sim. Fê, e se você... Vamos supor, você é uma psicóloga e as psicólogas nem todas vão dar aula e tal, a maioria são profissionais liberais. Sim. E pensando em vários profissionais liberais, né? Dentista, arquiteto, engenheiro. O que você falaria pra essa pessoa que ela tá bem lá no offline e ela tá querendo entrar na internet, como ela começaria produzindo conteúdo, quanto tempo você gasta hoje produzindo conteúdo, porque muita gente fala assim, eu não consigo conciliar minha profissão e produzir conteúdo. Que conselho você daria para essa pessoa? Eu diria comece, né? Comece do jeito que dá. Tipo, se você tem 1 hora por dia para produzir conteúdo, produza 1 hora. Se você tem 30 minutos, produza 30 minutos, né? Eu acho que já é melhor do que nada. Posso fazer uma crítica aqui? Claro, por favor. Geral? Eu vejo muitas pessoas, né, que vendem cursos ensinando pessoas a entrarem no mercado digital, né? Tem centenas, né, de pessoas que fazem isso. E, assim, sendo muito honesta com você, eu tenho uma crítica em relação a isso, porque eu acho que isso é meio uma ilusão, sabe? De fato é fácil você entrar no mercado, só que o que eu critico é a ideia que as pessoas têm ao entrar nesse mercado. As pessoas têm uma ideia de, eu vou produzir aqui um conteúdo rapidinho, daí eu vou lançar um curso assim, mais ou menos, nunca dei uma aula na vida, né? Mas não tem problema. Eu vou fazer aqui um negócio assim rapidinho e eu vou ganhar milhões, né? Que é assim, tipo, as promessas que eu vejo muitas vezes é assim, não, você entra no mercado digital, aí você lança um infoproduto e aí você fica rico. Minha modesta opinião, como eu falei pra você, eu não entendo nada de mercado digital. Eu sou psicóloga, eu produzo conteúdo de psicologia e eu sou professora, eu dou aula. Então, essa parte toda de mercado digital não é comigo. Inclusive, quando eu converso com minha sócia, ela acha que eu tô errada. Mas beleza, eu continuo pensando assim. Eu acho que isso é uma grande ilusão, sabe? Quantas pessoas você conhece do mercado digital que de fato ganharam milhões? Eu também acho. Isso é que nem todas as profissões. Você pensa, jogador de futebol. Qualquer negócio. Quantos jogadores tem um Neymar para um monte de gente 1 milhão de pessoas na várzea. Ou que nem consegue passar da várzea, ou que estão jogando em times menores, ganhando menos. Exatamente. Eu acredito que esse negócio de você ganhar milhões é uma coisa extremamente improvável. Então... Eu acredito que dá para ganhar dinheiro na internet, né? Então, assim, dá pra ganhar, tanto captando pacientes, como mas eu tô falando mais nesse sentido, porque eu acredito que todo profissional tem que estar na internet. Sim. Não necessariamente todo mundo vai ficar rico vendendo infoproduto, mas eu acredito que todo mundo tem que estar na internet, porque assim, aquela pessoa que ganha 10 mil, se ela ganhar 15, já muda a vida dela. Já melhora muito. Né? É o que eu costumo dizer, assim, quando eu conheci meu noivo, ele não tinha nem Instagram, ele é médico, cirurgião. Ele não tinha nem Instagram, né? E aí ele fez um Instagram por minha causa, tava apaixonado no início ali, né? Querendo se inteirar do assunto. Aí fez um Instagram meio que pra me acompanhar, assim. E hoje ele segue sem Instagram profissional. Ele tem um Instagram, mas assim, um Instagram totalmente flopado, né? Que ganha, tipo, 20 seguidores quando eu marco ele. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão do mercado digital. E eu insisto com ele, assim, da importância dele. Ele não é um cirurgião que a pessoa vai eletivamente escolhê-lo, né? Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Então, ele faz cirurgia de hérnia, vesícula, câncer, né? Ele opera muito câncer.
Então, assim, não é um médico que você vai... Não é tipo cirurgião plástico, né? Que vai ser eu escolhi escolhido. doutor fulano porque eu quero botar silicone com ele, né? Não, é meio que ele tá lá no hospital, tá na emergência, acontece alguma coisa, a pessoa acaba sendo operada por ele. Mas mesmo assim, eu acho que, né? Eu converso com ele e digo pra ele, nossa, eu acho que era importante você estar lá, você existir. E é o que eu digo pra ele, vai te custar quanto isso? Né? Quanto custava antigamente pra você fazer uma propaganda? Pra você pôr um outdoor com seu nome, né? Doutor fulano de tal, cirurgião, blá, blá, blá. Custava, sei lá, 10 mil reais. Era um valor, assim, que as pessoas não... A maioria das pessoas não podia pagar, não tinha condição de pagar. Aparecer na televisão, fazer uma propaganda na televisão. Isso custava caríssimo. Hoje custa R$0, né? Então, assim, não é que você vai ganhar milhões de seguidores, não é que você vai ganhar milhões de reais, mas, assim, talvez 1, 2, 3, 5 pessoas conheçam o seu trabalho através daquilo, e talvez é isso que você falou, a pessoa ganha 10, passa a ganhar 15, né? Então, nisso eu acredito, mas me incomoda um pouco essa coisa das pessoas inverterem um pouco a ordem das coisas, sabe? Tipo assim, eu não tenho nem experiência profissional, mas eu vendo um infoproduto que ensina outras pessoas a fazerem aquilo que eu nunca fiz. Ah, sim. Né? Isso me incomoda um pouco, assim, essa coisa. O empreendedorismo de palco. De palco, perfeito. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas é ótima. Eu acho que é um texto do Ícaro que fala disso, do empreendedorismo de palco. Tem esse lance do empreendedorismo de palco, mas eu acredito que isso tá permeado em várias profissões. A minha irmã, por exemplo, ela se formou em Direito. Quando ela entrou na faculdade, tinham 400 pessoas no primeiro semestre. Sim. Quando acabou, tinham 100. Só ela tirou a OAB na primeira vez. Tipo, antes de acabar, ou antes de acabar, ou assim que acabou a faculdade. Pô, você imagina se a propaganda da faculdade fosse assim. Ó, vão entrar 400 pessoas aqui, só 100 vão acabar e só uma vai tirar a OAB. E nem tá falando que ela vai ser uma advogada bem-sucedida. Ela só vai ter o direito de exercer a profissão. É o mínimo, é o mínimo, né? É o mínimo. Então, eu acredito que isso tá em tudo. Não é só no digital e tal. Porque na propaganda da faculdade eles colocam a Faria Lima, você lá atendendo, como se você fosse ganhar uma puta grana. E no final são poucas pessoas que vão ter. Mas é que eu acho que a extensão com que o mercado digital talvez tenha vendido isso tenha sido muito maior, sabe? Talvez até a agressividade, né? Com que isso seja colocado, assim, sabe? Eu acho que é muito maior, porque ninguém te diz assim, olha, você vai abrir uma empresa hoje no Brasil e você vai ficar multimilionário. Ninguém diz isso pra você, porque todo mundo sabe como é a realidade de abrir uma empresa hoje no Brasil. É imposto, é problema trabalhista, né? São 500 coisas, então ninguém te fala isso, né? Mas as pessoas, elas falam isso no mercado digital, né? Você vai entrar no mercado digital, você vai ter um produto e você vai ficar milionário, né? Sim. Eu acredito que é um mercado que tá amadurecendo, tem essa narrativa, acho que já foi bem pior. Já foi bem pior, já. Do que é hoje. Hoje as pessoas, elas estão mais cientes. Hoje, que não pelo menos, as assim. Pessoas falam que isso não é provável, que isso não é típico, mas que é possível. É possível, sim. Então, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com tanta gente que a gente conhece. Sim. Mas, claro que sempre eu acredito que as pessoas que têm sucesso no digital, elas estavam preparadas para isso, sabe? Então, você se preparou desse jeito. Eu agenciei artistas por muitos anos. Sim. Então, quando eu fui lidar com os meus especialistas, eu já tinha passado anos lidando com artistas, então eu sabia conduzir eles, pra eles fazerem as coisas e tal. Então, eu acredito que muitas dessas pessoas que deram muito certo no digital, elas tiveram alguma experiência antes que as beneficiou, mas eu acredito que, ainda assim, é o caminho mais fácil, acredito, mais viável para uma pessoa fazer uma mudança no tecido social. Sim. E acredito que mesmo quem não precisa, assim, do tipo, isso aqui é a salvação da minha vida, a tábua de salvação da minha vida, igual você falou, pô, se você é um médico, se você é um arquiteto, se você é um designer, e você não tá no digital, e você vai competir com uma pessoa que tem as mesmas qualidades que você, a pessoa que tá no digital, ela sempre vai triunfar sobre a pessoa que não tá. Porque acredito que hoje em dia as pessoas sempre olham isso, elas ficam te medindo o quanto você vale pelo número de seguidores que você tem. A gente vive numa sociedade completamente doente. Então, eu penso assim, eu jogo o jogo sem acreditar no jogo, sabe? Não fico pensando que eu faço o possível para não atrelar minha identidade ao meu trabalho, mas as pessoas, o primeiro julgamento que elas fazem de você é esse. Então, se você quer triunfar nesse mundo, tem que jogar um pouco desse jogo. Exatamente. Bom, é isso, Fê. Eu queria agradecer você de você ter vindo aqui. Foi muito legal te entrevistar. E espero que você volte muitas vezes. Eu também adorei. Obrigada pelo convite, viu? Tá bom? Tamo junto. Até.